Olá, aqui é o professor Alex Sinaldo e agora vamos dar início ao nosso curso de termologia, começando com termometria. No material da escola é o livro 1, parte de Física 1, ok? Então, vamos lá. Bom, primeiro temos que compreender o conceito de temperatura. Temperatura não deve ser confundida com calor. A temperatura é uma medida estatística do grau de agitação das partículas que compõem o corpo. Então, um corpo tem uma quantidade enorme de átomos, moléculas, e todos eles vibram naturalmente. Quando esta vibração aumenta de amplitude, nós temos a verificação do aumento da temperatura do corpo. Tudo bem? Então, nessa figura, nós estamos vendo aí o que seria a demonstração da estrutura da ligação entre as partículas que compõem um corpo. Essas molas corresponderiam aí às forças intermoleculares que mantêm o corpo coeso. E essas partículas todas têm um grau de agitação, de vibração natural, que aumenta com o aumento da temperatura, com o recebimento de energia térmica. Quando o corpo recebe calor, essa agitação aumenta e isso se verifica através da medição da sua temperatura. Okay? Por outro lado, se você retira a energia térmica desse corpo, retira calor, o grau de agitação diminui, as partículas ficam mais calmas e você pode verificar isso através da medida da temperatura. A medida da temperatura pode se dar de modo direto, através da aplicação, por exemplo, de um termômetro, ou através de métodos indiretos, como, por exemplo, a análise da cor que o objeto emite. Ok? Então, nós estamos representando aqui, por exemplo, uma barra de um material sólido, onde você pode perceber o seguinte, ó. Vamos supor que do lado de cá nós temos uma tocha que está aquecendo essa parte aqui do material. Do outro lado, nós temos uma barra de gelo encostada ali no material, para simbolizar muito bem o lado quente e o lado frio. Veja que o lado esquerdo quente está sendo demonstrado aqui por um grau de vibração muito elevado das partículas, ok? Enquanto que o lado mais frio está sendo demonstrado aqui por um grau de agitação térmica, que é um grau de agitação das partículas muito pequenininho. Tudo bem? Então, o lado quente, muita agitação entre as partículas, o lado frio, pouca agitação. E veja que o calor, ele flui sempre do lado mais quente para o lado mais frio. O calor sempre flui dessa maneira. Então, calor é algo que só faz sentido de ser dito quando você pensa em energia térmica em trânsito. Ok? Só faz sentido falar de calor em trocas de calor. Ok? Então você não pode dizer que o corpo tem calor acumulado, que o corpo guarda calor. Ele tem algo chamado energia interna, que nós vamos analisar posteriormente. Mas no contato entre um corpo quente e um corpo frio, o calor flui sempre do lado mais quente para o lado mais frio. Esse é o processo natural. Tudo bem? E aí vem a parte das escalas termométricas, dispositivos que foram inventados para se medir a temperatura. Várias escalas termométricas já foram inventadas, mas as que permaneceram foram as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. A escala Kelvin
ela é mais utilizada na ciência, principalmente na termodinâmica. Nós vamos ver que nos nossos cálculos de termodinâmica, quando estivermos estudando ali as transformações gasosas, quando nós estivermos estudando as máquinas térmicas, as temperaturas serão dadas em Kelvin. Não existe temperatura Kelvin negativa. A menor temperatura Kelvin é uma temperatura teórica, que seria o 0 Kelvin, que é inatingível. Isso simbolizaria o átomo morto, o átomo sem vibrar. Ok? Então, não se atinge o 0 Kelvin. Existe uma impossibilidade física para isso. E não se fala também graus Kelvin. É um erro. Então, essa daqui é a escala chamada de escala absoluta. O 0 simboliza a morte do átomo, o átomo sem vida, sem vibrar, e a partir daí você tem as temperaturas de átomos vibrantes. Tá bom? Então, temos Fahrenheit, que até hoje ainda é utilizado em alguns países, como Estados Unidos, Inglaterra, alguns países aí do Reino Unido, e a temperatura em graus Celsius, que é a mais utilizada, inclusive no sistema internacional de unidades. Ela é tomada como uma escala preferencial para os cálculos de algumas questões aí que envolvem termometria, calorimetria, por exemplo, ok? As constantes são muitas vezes atribuídas em relação a graus Celsius, não é? A constante de dilatação. Então, a gente vai ver aqui coeficientes que são relacionados a graus Celsius. Ele é mais utilizado do que o Fahrenheit. Bom, e o que é que nós estamos vendo aqui nas extremidades? Por ser a água um elemento muito importante para a nossa vida e um elemento muito abundante, né? Então, nós temos o seguinte: a parte de baixo dessa escala simboliza a água em estado sólido. Então, simboliza aqui, ó, o gelo da água. Agora, isso para uma pressão atmosférica de 1 atm. Em uma atmosfera, quando a água se solidifica, a temperatura será de 0 graus Celsius, 32 graus Fahrenheit, ou 273 kelvins. Ok? Outro ponto importante, já que estamos trabalhando com água aqui, ó, é quando você tem a água em um recipiente, por exemplo, que já está borbulhando em estado de ebulição. Então, também para a pressão de 1 atm. Então, a parte superior dessas escalas simboliza água fervente. A parte inferior dessas escalas simboliza água em estado sólido. E aí nós temos as temperaturas, nas quais nós vamos poder fazer aí as equações de conversão. Tudo bem? Então, é assim que acontece. Veja, nós temos aqui, ó, uma determinada temperatura em Kelvin, uma determinada temperatura em graus Celsius e uma determinada temperatura em graus Fahrenheit. Veja que a faixa Kelvin e a faixa Celsius têm uma distância do ponto de gelo para o ponto de ebulição de 100 unidades. Então, daqui para cá, nós temos uma diferença de 100. E daqui para cá também, nós temos uma diferença de 100. Então, nós podemos dizer que tanto a escala em graus Celsius
quanto a escala Kelvin, as duas são centígradas. Por isso que não é correto você dizer que a temperatura no momento são 25 graus centígrados. 25 graus Celsius, porque as duas escalas, a Kelvin e a em graus Celsius, são escalas centígradas, porque são divididas em 100 partes, entre o ponto de solidificação e o ponto de ebulição da água. Já a Fahrenheit, ela tem uma distância de 212 menos 32. Ela tem uma distância entre ebulição e solidificação de 180 partes. Tudo bem? Então, como é que nós fazemos aqui? Nós sempre vamos fazer o seguinte, ó, o valor medido menos a base. Então, ó, K menos 273 sobre o máximo menos a base. 373 menos 273. Pronto. Para a escala Celsius, a mesma coisa. O medido menos a base. Celsius menos 0, que é a base. Sobre a parte superior menos a base. 100 menos a base. Para Fahrenheit, a mesma coisa. O valor medido F, menos 32. Está aqui. Sobre o topo menos a base. 212 menos 32. Bom, graus Celsius menos 0 fica só graus Celsius. E aí ficamos embaixo com 100. Nós já tínhamos visto que a escala Kelvin é centígrada, a escala em graus Celsius também é centígrada, enquanto que a variação da Fahrenheit é de 180. Mas nós podemos cortar 0, 0 e 0 e ainda dividir todo mundo por 2. Então, 10 dividido por 2, 5. 10 dividido por 2, 5. E 118 dividido por 2, 9. Então, aqui ó, está a forma de converter uma temperatura em outra. Então, vamos lá. Eu quero converter Kelvin em Celsius, ou vice-versa. Vai ficar assim, Kelvin menos 273 sobre 5 igual a Celsius sobre 5. É lógico que o 5 vai ser cortado. Então, de Kelvin para Celsius, ou vice-versa, vai ser assim, ó, Kelvin menos 273 igual a graus Celsius. Ou você pode escrever isolando o Kelvin. Kelvin é igual a graus Celsius mais 273. Você pode pegar entre Celsius e Fahrenheit, entre graus Celsius e graus Fahrenheit. Então é só pegar esses dois aqui, ó. Celsius sobre 5 igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Tá? Agora lembre que isso daqui foi fruto de um delta. De um delta em graus Celsius. Ok? Aqui em cima também é fruto de um delta em graus Fahrenheit. Então, com base nessa equação aqui, ó, nós podemos dizer também que uma variação em graus Celsius sobre 5 vai ser igual à variação em graus Fahrenheit sobre 9. Podemos trabalhar com a temperatura em si ou com a variação. Tudo bem? E também podemos fazer, ou melhor aqui, ó, deixa eu apagar aqui, aqui é Fahrenheit, tá? Também podemos trabalhar entre Fahrenheit e Kelvin. Então fica Kelvin menos 273 entre Kelvin e Fahrenheit, graus Fahrenheit. Kelvin menos 273 sobre 5 igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Tudo bem? Então, nós temos aí essas três formas. O importante é que você não memorize essas conversões. O importante é que você saiba produzi-las. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira inventar uma escala termométrica com o meu nome. Então, na minha escala termométrica, que eu vou botar aqui, ó, eu vou dizer que o ponto de gelo da água é de 3 graus.
eu vou chamar aqui essa escala de escala A, primeira letra do meu nome. E eu escolhi o número 3 porque é o dia do meu nascimento. Gelo, pronto. E vou escolher aqui, para a ebulição da água, 1973, o ano que eu nasci. Pronto. Então, na minha escala termométrica, a escala A, gelo acontece a 3 graus e ebulição a 1973. Então, essa temperatura A daqui equivale a quantos graus Celsius? Aí você tem que fazer, né? Vamos lá? O valor medido menos a base, A menos 3, sobre o topo menos a base, 1973 menos 3, vai ser igual a, para a escala Celsius, o valor medido menos a base, C menos 0, sobre o topo menos a base, 100 menos 0. Então, ficaria assim, A menos 3 sobre 1970 igual a C sobre 100. Pronto, acabei de fazer aqui a equação de conversão entre a escala A e a escala Celsius. O importante é que você compreenda isso daqui e não fique memorizando essas fórmulas de conversão. Tudo bem? Então, nesse vídeo, nós vamos, além dessa teoria básica, vamos fazer as atividades de sala. E no outro vídeo, vamos fazer as atividades propostas. Então, vamos lá. Na sua primeira aula de física, um professor começou a aula mostrando um amistoso da seleção brasileira na Inglaterra, narrado em inglês. Em certo momento, apareceu o valor da temperatura no estádio, 41 graus. Um aluno notou que o professor queria mostrar no filme e perguntou: professor, como pode estar fazendo 41 graus se os jogadores estão usando agasalhos e luvas? Muito bem, meu jovem. Na verdade, esses 41 graus correspondem a uma temperatura na escala Fahrenheit. No Brasil, é usada outra referência para a temperatura, o Celsius, graus Celsius. Por isso, você achou estranho. Vou lhe dar um desafio. Na escala Fahrenheit, o gelo derrete na indicação de 32 graus Fahrenheit e a água entra em ebulição a 212 graus Fahrenheit. Quando ele fala aqui, que o gelo derrete, não se confunda com isso aqui não. Significa dizer que existe gelo. Se existe gelo, então aqui você tem ainda a água em estado sólido. Então você pode utilizar essa informação como sendo a base da sua escala termométrica, tá bom? E o topo seria a água em ebulição, 212, isso para a pressão de uma atmosfera. Então, comparando esses valores com as respectivas indicações na escala Celsius, qual era a temperatura na escala Celsius na Inglaterra quando ocorreu esse amistoso Brasil versus Inglaterra? Então, a única coisa que você tem que fazer aqui é lembrar, né, de fazer a sua conversão. Então, pelo que o professor disse, nós temos aqui graus Fahrenheit, graus Celsius. Ele disse que tem gelo a 32 graus e tem ebulição a 212. Nós sabemos que para o grau Celsius, gelo é 0 grau e ebulição é 100. Ok? Então, lá na Inglaterra, a temperatura lá no campo de futebol era de 41 graus. Isso equivale a uma temperatura de quanto em graus Celsius? Aí você vai fazer exatamente como? Precisa memorizar a fórmula? Claro que não. O valor medido menos a base, C menos 0, sobre o topo menos a base, 100 menos 0, igual a o valor medido menos a base, 41 menos 32, sobre o topo menos a base, 212 menos 32. Então, aqui nós vamos ficar com C sobre 100. Do outro lado, vamos ficar
com 41 menos 32, isso vai dar 9. E essa distância daqui para cá a gente já viu que é 180. Ok? Então dá para cortar esse 0 com esse. Dá para cortar esse 9 com esse 18, e aí vai ficar 2 aqui, né? E dá para cortar esse 2 com esse 10, aí vai ficar 5 aqui, né? Então vai ficar 5 vezes 1 lá em cima, então a temperatura seria de 5 graus Celsius, então realmente é uma temperatura muito fria, por isso luvas e agasalhos. Tudo bem? Então letra B. Questão número 2. O local mais frio sobre a superfície da Terra está localizado em pequenos vales da camada de gelo da Antártida, onde inicialmente os cientistas haviam registrado a temperatura de menos 93 graus Celsius. Contudo, novas aferições corrigiram esse valor para menos 98 graus Celsius. Então veja aqui uma redução de 5 graus Celsius. A diferença de temperatura entre a primeira medição e a atual, transposta para a escala Fahrenheit, corresponde a quanto? Agora nós estamos falando de variação de temperatura. Então, vamos voltar aqui, ó, e lembrar que na equação de conversão de graus Celsius para graus Fahrenheit, aqui em cima nós estamos simbolizando um delta, né? Uma variação de temperatura. Então, variação em Celsius sobre 5 é igual a variação em Fahrenheit sobre 9. Então, vamos lá. Como é que fica essa segunda questão, então? Variação em graus Celsius sobre 5 é igual a variação em graus Fahrenheit sobre 9. Então, vamos lá. Como foi a variação de temperatura? Bom, variação de temperatura é sempre temperatura final menos temperatura inicial. Isso de cá em graus Celsius sobre 5 igual a variação em graus Fahrenheit sobre 9. Então vamos lá, temperatura final menos 98, menos daqui, e qual é a inicial? Menos 93. Tudo isso sobre 5, igual a variação em graus Fahrenheit sobre 9. Então fica menos 98, menos com menos aqui vai dar mais 93 sobre 5, igual a variação em graus Fahrenheit sobre 9. Então, veja que aqui nós vamos ter menos 5 sobre 5. Do outro lado, variação em graus Fahrenheit sobre 9. Essa parte daqui toda vai dar menos 1, é lógico. Então, a variação em graus Fahrenheit é 9 vezes menos 1, então menos 9 graus Fahrenheit. Tudo bem? Então, menos 9, essa é a resposta, então deu letra D de dado. Terceira questão. A falta de conscientização das pessoas vem intensificando o aquecimento global. Como consequência desse fenômeno, atividades humanas estão sendo impactadas. Em Ontário, no Canadá, por exemplo, um efeito aparentemente paradoxal desse fenômeno fez com que a temperatura despencasse para o extremo de menos 58 graus Fahrenheit. Em consequência, escolas e comércio foram fechados temporariamente. Marque a alternativa que corresponde corretamente ao valor desse extremo de temperatura nas escalas Celsius e Kelvin. Veja só que interessante, né? A questão fala de aquecimento global e diz que, no entanto, em Ontário, no Canadá, acontecesse uma redução drástica de temperatura em uma determinada região lá, que chegou a menos 58 graus Fahrenheit. Bom, alguns climatologistas defendem a ideia de que, em vez de aquecimento global, o planeta passará por um resfriamento global nos próximos anos.
Bom, essa discussão fica para os especialistas, né? Então, vamos aqui nos limitar a resolver essa questão. Então, vamos lá. Menos 58 graus Fahrenheit. Como é que a gente faz? Celsius sobre 5 igual a graus Fahrenheit menos 32 sobre 9. Tudo bem? Então, Celsius sobre 5 é igual a, vamos lá, Fahrenheit menos 58, é o valor lá medido, menos 32 sobre 9. Celsius sobre 5 é igual a menos 58 menos 32 é menos 90. Menos 90 sobre 9. Então, Celsius sobre 5 vai ficar igual a menos 10 do lado de cá. Então, em graus Celsius, nós vamos ter menos 50 graus Celsius. Tá? Bom, e Kelvin? Kelvin é igual ao valor de Celsius mais 273. Então, Kelvin vai ser igual ao valor em Celsius, nós já vimos ali, né? Menos 50 mais 273. Então, temos um valor em Kelvin de 223 kelvins. Veja que não existe temperatura Kelvin negativa. A menor temperatura seria o zero absoluto, temperatura teórica. Tudo bem? Então, a alternativa aí, questão número 3, letra D, menos 50 graus Celsius e 223 kelvins. Letra D. Questão número 4. Para se construir um termômetro volumétrico usando material adequado, ou seja, que siga uma proporção linear entre temperatura e volume, deve-se usar como referências as temperaturas de ebulição e de solidificação da água pura à pressão de 1 atmosfera. Sendo assim, na temperatura de solidificação da água, o termômetro hipotético deve marcar um volume de 13 mililitros e na temperatura de ebulição 93 mililitros. Então, qual seria a temperatura em Kelvin quando o termômetro marcar 45 mililitros? Então, vamos para cá, né? Vamos fazer a nossa escala termométrica dada em mililitros. Chama ela de escala ml mesmo. Então, ela tem aqui, ó, 13 mililitros para o ponto de gelo. E ela tem 93 mililitros para o ponto de ebulição da água na pressão atmosférica de 1 atm. Tudo bem? Bom, ele quer saber o seguinte: quando a altura for de 45 mililitros, isso em Kelvin significa quanto? Bom, para Kelvin, nós já sabemos, né, que nós temos cá embaixo, para o ponto de gelo, 273 kelvins, e para o ponto de ebulição, 373 kelvins. E aqui vai ser o valor K. Então, como é que nós vamos ter que fazer essa conta, essa operação? Já vimos, né? Pega a medida menos a base sobre o topo menos a base. Do outro lado da equação, a medida menos a base sobre o topo menos a base. Então, vai ficar 45 menos 13 sobre 93 menos 13. Do outro lado, K menos 273 sobre 373 menos 273. Tá bom? Então, vamos lá. Isso aqui vai dar 45 menos 13, 32. 93 menos 13, isso aqui vai dar 80. K menos 273. E aqui, escala centígrada, né? A escala Kelvin, 100. Podemos cortar isso com isso e ainda dividir por 2 embaixo, né? Vai ficar 32 dividido por 4. Do outro lado, K menos 273
dividido isso aqui, ó, por 2, né, vai dar 5. Ok? Então, aqui, ó, 32 dividido por 4, isso daqui vai dar 40. Vezes 5, 200. Né? Tá fazendo aqui a conta. Igual a K menos 273. Ok? Espera aí, deixa eu ver aqui essa conta. Deixa eu ver se está tudo certinho. 32, tá certo. Deixa eu ver aqui, cortei um zero aqui, cortei um zero aqui. Dividir por 2 as bases, então aqui ficou dividido por 5. Aqui também. Então, isso daqui, ó, essa conta daqui, aqui vai ficar 5. E aqui vai ficar 8. Agora sim. Então, vai ficar K menos 273 igual a 40. Então, a temperatura vai ser igual a 273 mais 40. Então, a temperatura em Kelvin de 313 Kelvin. Lembre-se, não se fala graus Kelvin, tá? Tudo bem? Então, pronto. Então, agora, veja que nós cortamos o zero e também fizemos a divisão por 2 dos dois lados, tá? Por isso aqui ficou 5, aqui 4, e essa parte daqui acabou dando 8. Ok? Na multiplicação desse por esse, acabou vindo para cá 40, para você não se atrapalhar nas contas aí. Então, esse é o valor que deu aqui, ó, letra B de bola. Bom, no próximo encontro, nós vamos prosseguir com as questões propostas de 1 a 10. Valeu? Obrigado e até a próxima.